Vou mostrar passo a passo para vocês como fazer um biquíni tamanho M na máquina doméstica, né? Máquina caseira. Eu vou usar o forro todo nele completo, né? É uma peça embutida que tem elástico nas pernas. E vai elástico também na cintura e na parte de trás. Super fácil de fazer. Só vocês prestar bem atenção que vocês conseguem. O forro é de poliamida e o tecido é lã. Aí eu já ajeitei meu tecido, aí é o molde, né, que tem todas as medidas. Se for, dá pra fazer também calcinha, se for pra fazer calcinha, vocês colocam só o fundo e faz uma costura embaixo. Aí a lateral 5,5. Essa daí é a lateral que vocês vai cortar ele dobrado. Vou mostrar na peça. O tecido estica dos dois lados, né? Então, eu vou usar ele deitado. Então, já vou cortar os dois juntos. Vou colocar forro embaixo. E vai ser direito, vai ficar direito com direito. Eu coloco o tecido por cima. Coloco o meu molde e venho riscando, né? Que é melhor riscar pra ele não sair do prumo. Aí, depois dele todo riscado, aí eu vou cortar bem certinho. E acompanhando sempre a lista aí, né? Porque esse é uma lista, ele é vazado. Nessa parte aí que é listrada. Ele tem um tecido fininho. Então, é um tecido que não é muito apropriado para fazer biquíni. Só fiz esse modelo só para demonstrar para vocês que dá para fazer também, né? Porque eu tava sem tecido para biquíni. Aí, eu cortei bonitinho, ajeitei. E ele fica saindo, né? Mesmo quando a gente tá marcando. Aí, ficou desse jeito. As costas e a frente. Aí, depois vocês vão tirar 1 centímetro, né? Das pernas, porque ele tem que ficar pra dentro, ele não pode ficar pra fora, mostrando o forro, né? E agora, a gente vai colocar elástico nas pernas, primeiro, as pernas, mas primeiro a gente vai colocar em cima. Aí, o forro não, a lateral que eu cortei dobrado assim, cortei 2 partes, que depois eu vou costurar. E se vocês observarem, eu cortei ele 5,5 dos dois lados, mas na calcinha ele tá um lado mais estreito. Porque ele tá mais estreito, que aí eu vou fazer ele franzido. E esse daí tá mais larguinho e o outro a ponta tá mais estreita. Porque o modelo dele é assim. Aí, eu vou costurar na máquina, né, ajeito, direito com direito, e vou levar pra máquina. Aí, eu vou passar esse elástico aí, elástico comum mesmo, simples, né? E vou usar lá em cima. Só que quando eu for costurar, eu sempre vou costurar num tecido, nunca no forro. Porque se eu costurar no forro, aí o forro, quando desvirar, vai ficar mostrando na parte do tecido. Então, é importante sempre estar costurando na parte do tecido, para ele ficar embutido quando desvirar. Aí, eu vou costurar dos dois lados, né? Que é essa parte aí. Depois, eu vou passar uma máquina zigue-zague nela. Ou pode ser, se você que preferir, eu vou passar uma costura reta também. E nunca ela dobrada. Eu vou abrir, né? E vou costurar. Aí, a maneira de cortar, eu deixo 4 palmos, que é 5 centímetros. E fica dessa forma aí. E eu vou puxar ponta com ponta, eu deixo sempre 1 centímetro passando e costuro nela toda.
porque ela depois vai dar um pouco franzidinha, porque quando a gente for rebater, ela estica um pouco. Do outro lado, eu vou medir a mesma forma, né? Aí ficou uns 5 centímetros também. Vou costurar da mesma forma. Aí tinha dado, acho que foi uns 22. E o outro foi 23. Aí eu vou costurar na máquina. E vou mostrar pra vocês. E essa parte aí, né, da lateral ficou 17, que vai ser a lateral aí. Aí eu fui pra máquina, costurei, depois eu fiz o ponto de zigue-zague, né? Aí, isso aí tudo, gente, na máquina doméstica, tá? Que ele dá esse franzidinho, pra quem não tem máquina overlock. Aí fica assim. Aí eu vou rebater ele aberto. Não é dessa forma fechada. Eu abro e só passo na parte azul do forro. Aí vai ficar dessa forma aí, ó. Esse modelo que eu fiz aí de calcinha, eu fiz ele todo na overlock. Só rebati mesmo só na reta. Que foi esse press-ponto que eu fiz aí. Ele ficou dessa forma. E essa daí, eu tô fazendo ela toda na reta doméstica. Aí, depois eu fiz um zigue-zague, que ficou dessa forma aí. Fiz dos dois lados, né? E fica assim. Aí, depois que você passa o elástico e você presponta, aí vocês vai colocar o elástico na perna, do lado do tecido, lembrando. Aí, vai ficar dessa forma assim, ó, o forro sempre um pouquinho para dentro. Aí, junta forro com o tecido, mesmo ele afastado um pouco, e vai costurando. Aí, eu tô tirando a medida, vou fazer o mesmo processo do outro, deixo 5 centímetros. E na hora de costurar, eu pego ponta com ponta, mas sempre passando 1 centímetro. E sobrando mais 1 centímetro no final. A medida deu 46 por aí. Aí, eu tiro dos dois lados, aí já meço com o outro. Já corto. E vou passar no tecido. Aí, junto ponta com ponta, sem comer nada nem do forro, nem do tecido. Aí, vou igualando o tecido, né? Assim como eu tô demonstrando aí pra vocês. Juntando ele todinho. Vou costurando dessa forma aí que eu tô demonstrando. Depois dele costurado, eu já aproveitei já para cortar as lateral. Aí, fechei aí e deixei uma aberturazinha, que é onde a gente vai passar as pontas, tá vendo? Fiz dos dois lados. E separei. Na parte da perna, não precisa prespontar. Aí, ela vai ficar dessa forma mesmo. Depois que ficar dessa forma, a gente vai desvirar por qualquer lado que vocês quiserem. Mas a preferência é pelo lado maiorzinho mesmo. Porque o outro ficou mais estreito e a parte mais estreita é onde a gente vai dar um franzidinho mais na lateral, né? Essa parte é chatinha de fazer. Aí, vai desvirando com cuidado. Qualquer coisa, puxa com a pinça. Até ela sair totalmente, fica toda certa.
Aí vai tentando até dar certo. E lembrando, gente, que dá para vocês também fazer calcinha, né? Nesse mesmo molde, com tecido ou de algodão, ou de elanquinha, ou de renda. E tá vendendo aí. Com o auxílio de uma pinça, eu vou puxando a parte mais estreita. Aí, a parte mais chatinha que tem da calcinha vai ser essa, que vai ser onde a gente vai embutir a lateral. E tem que puxar bem até sair as pontas do elástico. Por isso que eu deixo 1 centímetro do elástico, porque isso vai auxiliar a gente quando for encaixar, né, a lateral. Na hora de costurar, isso ajuda muito. Nunca corta rente, deixa sempre uma sobra. Aí fica assim. Essa parte ficou mais um pouquinho encolhida, né? Porque ela ficou bem em cima da lista. Essa já ficou melhorzinha. Mas aí foi um exemplo que eu fiz uma demonstração, que estava sem tecido, né? Apropriado. Mas a outra parte ficou melhorzinha. Aí eu tô ajeitando bem, né? Essa daí foi feita na overlock, já deu outra diferença. Eu também fiz o vídeo rápido, mas ficou assim. É importante que vocês vejam, né? Pra vocês também tá entendendo. Aí eu vou passar essa ponta, vou por dentro. Essa estreita eu vou fazer, né? Assim, e eu vou dar o franzido. E essa vai ser a mais larga, que eu já vou começar agora. Lembrando, eu ajeito a ponta certinho e encaixo por esse buraco aí. Você pode estar fazendo uma marcação, deixa a costura bem no meio, deixa o tecido rente e vai passar a costura onde eu coloquei aí o alfinete, com retrocesso nas 2 pontas, né? Lembrando, a costura tem que estar sempre no meio, tanto de um lado quanto do outro. E cuidado para não ter bico na hora que for costurar, costura puxando sempre o elástico próximo à lateral, né? E o outro lado eu também vou fazer a mesma coisa. Você pode deixar menor um pouquinho aí também a distância do buraco, que facilita também depois na hora de costurar. E encaixo. Faço o mesmo processo da outra, né? A base que você vai ter, a referência é essa costura daí, da lateral, que vocês podem estar deixando sempre no meio, sempre puxando, né? Pra não ficar o bico. E essas 2 partes eu vou costurar e venho mostrar pra vocês, né? Pronto, aí tá costurada dessa forma. Aí eu desviro pra ter certeza se ficou tudo certo, não deu prega, a costura ficou no meio, não deu. Aí essa pontinha aí não ficou muito alta, porque às vezes acontece de ficar alta. Tem que ficar dessa forma, ou bem mais rente. Confira as 2, tá tudo certinho. Aí eu vou, desviro e corto o excesso, porque aí não precisa passar overlock nem zigue-zague, porque como vai ficar embutido, então nossa peça aí desse lado tá finalizada. Vou fazer isso nas 2 partes, porque eu tenho certeza que tá certo. Se vocês não quiserem dessa forma, vocês podem aumentar do mesmo lado dessa daí, né? Que essa daí é a parte mais chatinha que eu vou fazer, a outra. Porque essa daí é mais estreita, então foi mais trabalhoso para fazer. Aí eu vou encaixar da mesma forma. Ou vocês podem estar franzindo antes, mas eu vou franzir na hora de costurar. Aí eu encaixo aí, né? Vou prender na máquina esse meio aí, costura no meio, para ele não sair.
Aí deu uma costuradinha aí, depois eu venho franzindo essa parte que ficou aí. Ele vai dar como se fosse tipo um franzidinho na ponta. Aí vai ficar bonitinho. Aí depois eu verifico como eu verifiquei o outro. E se tiver tudo ok, eu corto o excesso. Ficou um negócio feio, pelo avesso, mas depois vai ficar bonito. Aí vou conferir, né? Ficou da forma que eu queria, um franzidinho. Um lado mais largo. E esse mais estreito, como eu queria. Mas vocês podem estar deixando os dois mais largos também. Aí, vou fazer o outro, sempre colocando pelo o direito a costura. Aí, vai ficar dessa forma aí. Lembrando, gente, que ela já tá quase finalizada, né? Falta a parte para costurar o cós não, a lateral, o buraquinho, aquele lá onde a gente enfiou, né, a lateral. Aí que eu já tinha costurado aí. Só vocês colocar o tecido pra dentro e dar essa costuradinha aí, dos dois lados. Bem próximo, né, a pontinha. E tem que pegar as duas partes. Aí, agora eu vou colocar aí pra vocês verem como ficou. Ó, ela estica bastante. É uma peça confortável que dá pra vocês usar como calcinha também e como um biquíni. E ela estica tanto pra cima quanto pros lados. E é isso, gente. Vocês podem estar fazendo aí com essa mesma medida que vocês não vai errar na medida. Essa que eu tinha feito, eu fiz ela estreita. Ela é dos dois lados, mas essa que eu mostrei pra vocês, eu fiz mais larguinha. Se vocês gostaram, né? Pode estar fazendo aí. E o molde é esse aí. Tá com todas as medidas. Vocês podem estar fazendo print aí, ou me pedindo, que eu posso estar passando para vocês. Eu envio, se for para São Paulo aqui, eu não cobro frete. Entrego todos os tamanhos. Eu faço num cartão, no papel craft e mando o molde certinho para vocês. Só entrar em contato, né, nos comentários comigo, que a gente entra no particular pelo WhatsApp, que eu tô enviando para vocês o molde. E é isso aí. Aí, vocês podem também estar usando a embalagenzinha, né? Se for para vender ou para dar de presente. Eu vou usar essa que eu tenho até um vídeo aqui no canal mostrando como se faz essa embalagenzinha, que eu uso esse tipo de embalagem para entregar para minhas clientes. Aí, grampio, né? E fica uma coisa bem bonitinha para você estar entregando, né? Vou dar de brinde, é isso aí.